Olá, queridos irmãos, amigos, estudantes da Palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto do profeta Daniel, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Antes eu gostaria de pedir aos amados irmãos e amigos que inscrevam aí no canal, deixe seu like. E isso é importante para podermos continuarmos levando a mensagem de Jesus Cristo a esse mundo tão carente da palavra de Deus. Estamos vivendo os fins dos tempos. Precisamos apresentar ao mundo a palavra de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Por gentileza, nos ajude aí, deixando aí o seu comentário, o seu like, para que o YouTube possa divulgar o nosso trabalho, a nossa mensagem a esse mundo tão carente do Evangelho de Cristo. Vamos então abrir a palavra de Deus em Daniel, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Assim está escrito: os tempos do fim. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta em favor do filho do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for escrito no livro da vida. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como fulgor do firmamento, e os que muitos ensina a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Aqui está a palavra escrita pelo profeta Daniel, palavra do Senhor, do Deus eterno, todo-poderoso. Queridos irmãos e amigos, com que palavras confortadas termina o livro do profeta Daniel. São palavras que procuram nos animar. O idoso projeta do Senhor, infundindo-lhe no coração a esperança de que no final dos tempos da história desse mundo, ele ressuscitaria dentre os mortos para receber a recompensa que o Senhor lhe reservara. Daniel tinha consciência disso, e Deus falou para ele: descansa em paz, e no final dos tempos você receberá a recompensa que está reservada não só para ele, mas para todos aqueles que amam, que buscam o Senhor, que entregam a sua vida a Ele e confia no seu sacrifício. Tu, porém, vai a teu fim. Em outras palavras, não fique desanimado, prossegue na jornada da vida, continue sendo meu, continue crendo em mim até que a morte o alcance. São as palavras de Deus para Daniel. O cristão nunca deve ter incertezas quanto ao seu futuro, nem mesmo deve se temer a morte, pois se ele acredita nas palavras de Deus, ou na palavra de Deus, para ele a morte não é o fim. O cristão, a morte para ele não é o fim.
e te levantarás no fim dos dias. Esta é a promessa mais importante deixada por Deus, não só para Daniel, mas também para cada um de nós. Jesus disse: não turbe os vossos corações, nem se atemorizes. A casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. São palavras de Jesus. Sem esta promessa, o cristianismo não tem sentido. No dia da volta de Jesus, este mundo, diz o apóstolo Paulo, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso está em Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 18, está escrito. Porém, para que isto seja real em nossa vida, é necessário que aprendamos a viver em Cristo e para Cristo. Ninguém morre em Cristo se viver sem Cristo. Nós pertencemos a Ele. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no versículo 7, ele deixa essa palavra para todos nós. Vocês não foram comprados com prata e ouro, coisas perecíveis, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário para perdão dos vossos pecados. Terminando aqui essa palavra, vamos lá para a carta do apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, gostaria de ler aqui o versículo 7, o versículo 10 e o 13, palavras do apóstolo Pedro para o que acontecerá com essa terra no fim dos tempos. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reserva como tesouro e se guarda para o fogo até o dia do juízo, da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retardará a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguém se perca, mas senão que venha se arrepender-se e sejam salvos. O versículo 10 está escrito: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grandes estrondos, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos devem e convém ser em santo e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia do grande Deus, que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas para nós, aqueles que crerem em Cristo, que aceitaram como Senhor e Salvador e que vive de acordo com a sua palavra, está escrito no versículo 13: porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Amigo, se eu falo para você hoje que ainda não entregou a sua vida a Cristo, um senhor, uma senhora, um jovem que estiver me ouvindo, essa é a sua oportunidade. Não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor vem buscar a sua igreja,
Por isso precisamos vivermos como se ele estivesse voltando hoje. Não sei se é daqui a 10 anos, se é hoje, se é amanhã, ou daqui a 20, não sabemos a hora e nem o dia, mas ele vem buscar a sua igreja. Ele prometeu que a casa do Pai há muitas moradas, e ele foi preparar lugar para todos aqueles que o aceitarem como Senhor e Salvador e viver de acordo com a sua palavra. Hoje, meu amigo, você que ainda não entregou sua vida a Cristo, entrega sua vida a Cristo e se prepara para esse tão glorioso dia. Como o profeta Daniel deixa escrito aqui para nós, né? Que Jesus vem buscar aqueles os quais ele o receberam como Senhor e Salvador de suas vidas. O capítulo 12, repetindo o versículo 2, está escrito: muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para desprezo e vergonha eterna. Mas todo aquele que estiver escrito no livro da vida do Cordeiro, esses serão salvos, ressuscitarão, serão ressuscitados, transformados e glorificados para estar no novo céu e na nova terra que Cristo preparou para aqueles que o buscam e que o amam. Amigo que me ouve nessa hora, entrega a sua vida a Cristo, confia no sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Foi uma morte substitutiva. Ele morreu no meu e no seu lugar, para que nós, miseráveis pecadores, fossem perdoados dos nossos pecados e pudessem entrar na vida eterna. Pois muitos que dormem no pó ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para desprezo e vergonha eterna. A escolha é nossa. Hoje Jesus te chama filhos. Eu quero escrever seu nome no livro da vida do Cordeiro. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele veio para morrer e salvar todos os que estão perdidos. Precisamos o aceitar como nosso Senhor e Salvador e Redentor de nossas vidas. Amigo, hoje é a sua oportunidade. Aceita o Cristo e se prepara para esse tão glorioso dia. Estuda a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Jesus deixou escrito em João 5,39: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e elas é que de mim testificam. Estuda as Escrituras, busca na palavra de Deus as promessas que ele tem para mim e para você. Em breve ele virá nos buscar e tem a morada preparada, como ele diz: a casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também comigo. São palavras de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não ande em trevas, mas tem a luz da vida. Aquele que ouve a minha palavra e crê no Pai que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu pergunto a você, amigo, que ainda não entregou sua vida a Cristo: você quer passar da morte para a vida? Aceita o Cristo que morreu para te dar a vida eterna. Que Deus abençoe você e que a partir de hoje você passa a estudar as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, e ela vai te guiar. Ela é a bússola, ela é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Deus abençoe você que entrega a sua vida a Cristo e se prepara para esse tão glorioso dia. A Jesus Cristo toda a honra, toda a glória e todo o louvor, agora e para todo sempre. Amém. Ouviremos aqui um louvor
do nosso querido irmão, falando sobre a nossa ressurreição e a nossa morada com Cristo. Acredito na ressurreição, em seu nome a salvação, no poder do seu sangue. Em meu túmulo estava, morto em vergonha e dor, quando ouvi o som da sua voz. Pelo meu nome ele me chamou. Amém, amém. Viverei, viverei, porque ele vive. Amém, amém. Que o meu louvor seja eterno ao Senhor, porque ele vive. Em meu túmulo estava, morto em vergonha e dor, quando ouvi o som da sua voz. Pelo meu nome ele me chamou. Amém, amém. Viverei, viverei, porque ele vive. Amém, amém. Que o meu louvor seja eterno ao Senhor, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. O medo se esvai. Jesus, eu sei que estou seguro em tuas mãos. Amém, amém. Viverei, viverei, porque ele vive. Amém, amém. Que o meu louvor seja eterno ao Senhor. Amém, amém. Viverei, viverei, porque ele vive. Amém, amém. Que o meu louvor seja eterno ao Senhor, porque ele vive. Sim, ele vive. Amém. Viveremos porque Cristo vivo eternamente. Ele não tem início e nem fim. Ele é o Criador de todas as coisas, juntamente com Deus o Pai e o Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe nesta hora e que nós possamos permanecer firme na fé que uma vez foi entregue aos santos.